Coloquei o formulário lá para vocês deixarem algumas sugestões de temas aí que vocês querem ver se tornando conteúdo lá no Lean Start. E um deles aqui me chamou bastante atenção e eu acho que vale a gente já fazer alguma coisa sobre ele agora, assim, sem muito planejamento, realmente mais batendo um papo. Que é o seguinte: teoria das restrições. É possível mesclar toque com Lean? Para essa pergunta, você tem que considerar duas coisas. A primeira é, talvez não deveria ser essa a pergunta que você deveria fazer. A pergunta que você tem que se concentrar nesse momento é: eu sei quais são os problemas do meu negócio? Eu sei se o que me atrapalha mais hoje em dia a faturar é a aceitação do meu produto, se é o meu lead time, se é a qualidade do meu produto, se realmente o meu custo não é competitivo. É com essas coisas que você deveria estar preocupado e não se você vai praticar A ou B. Por mais que isso tenha uma outra importância, tá? Antes de pensar nisso, primeiro você tem que conhecer bem os problemas e saber enxergar os problemas. A gente não pratica Lean, a gente não pratica qualquer outra coisa que a gente queira praticar com critério ou sem critério, se não for para realmente crescer o negócio de uma forma sustentável para todo mundo que tem interesse nele. Segundo ponto é, às vezes a gente quer misturar duas coisas porque a gente não sabe o suficiente sobre nenhuma das duas. Então passa aquela impressão para nós mesmos aí de que falta alguma coisa em uma delas e que a outra pode complementar. Esse daqui é um caso clássico. Eu te diria que dentro do Lean ali, se ele realmente for baseado lá no sistema Toyota de produção, não existe nada dentro da Toque que vai faltar para você dentro do Lean. Talvez tenha coisas com nomes diferentes, formas diferentes de enxergar, mas não existe nada que vai faltar aí em um ou em outro. Basicamente vão ser abordagens diferentes tentando resolver ali um mesmo problema. Então toma cuidado com isso. Às vezes você não sabe o suficiente sobre nenhuma das duas e acha que elas precisam ser misturadas, porque essa lacuna do seu conhecimento passa a impressão de que existe alguma coisa na outra que não existe na primeira. Ainda sobre essa segunda parte, você tem que tomar cuidado com o seguinte: o mercado de consultoria e cursos precisa colocar produto novo para o pessoal comprar, para o pessoal se interessar. Então eles vão sempre aí, em algumas situações, pegar aquilo que é de mais agradável, aquilo que parece realmente um milagre em cada uma dessas formas diferentes aí, sistemáticas diferentes e formas diferentes de pensar sobre gestão. Vai pegar aquilo que dá mais resultado de curto prazo, vai misturar uma coisa com a outra, criar um nome bonito ali e tentar empurrar para as empresas, já que elas gostam realmente de resultados aí imediatos. E aí quem está estudando o tema acaba ficando perdido em relação a isso. Então tome cuidado com isso, pode ser um efeito que você está sentindo por navegar aí nesse mundo da consultoria e dos cursos. No final, você vai acabar percebendo, independente de qual das duas coisas você estude, que por trás de todas elas existe como se fosse uma lógica universal, uma estrutura universal. E realmente existe ali uma certa matemática, uma espécie de física que governa o comportamento dos processos. Então, em todas elas, você vai ficar sempre com aquela sensação bem lá no fundo, assim, de que elas estão falando da mesma coisa, só que com termos diferentes. E realmente isso vai acontecer, porque existe essa estrutura por trás, essa lógica por trás, que independente do sistema de gestão que eu escolher adotar ou escolher praticar, os processos vão sempre respeitar aquelas determinadas leis. E é em cima delas justamente que nascem essas abordagens para tentar tirar o melhor efeito possível para o negócio com base justamente aí nessas leis. Sobre esse tema, então, acho que esses são pontos legais aí para vocês levarem em consideração.